sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim, lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado, sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, oh, vinde a mim, vinde a vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, lança teu fardo, lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado, Sou tua cura, sou teu descanso, tua unção. vinde comer, Vinde beber, pra saciar todo teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, diz o Senhor. vinde a mim, diz o Senhor. Ele te diz: lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, Teu amado, sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. vinde comer, vinde beber, Pra saciar todo teu ser. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, diz o Senhor. vinde a mim, Todo aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Todo aquele que tem fome, venha e receba da vida que eu tenho pra te dar. eu sou a tua cura, eu sou o teu descanso, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou o teu amado, eu sou a tua força. Eu sou a tua Vinde a mim, unção. Vinde a mim, sim. vinde a mim, Meu
fardo é leve, o jugo é suave. Vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e aí é onde você está, com a sua família, na sua casa, que essa graça poderosa os alcance, trazendo um pouco de paz, um pouco de conforto, renovando a esperança, a fé. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, como nós temos dito aí, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tá sem som, irmãos? Deixa eu ver aqui, tá sem som? Não, eu tô com som aqui. Mais alguém tá sem som aí? Hã? A irmã Beth tá falando que tá sem som. Comenta aí, irmãos, por favor, quem tá sem som. Ou tá baixo, talvez. Nos ajuda aí que a gente ajusta aqui, tá bom? Aqui som e imagens bons, o Ivan tá falando. A propósito, graça e paz aí para os irmãos. Nice, Deus abençoe Nice, Deus abençoe Lucas, Thalita, Tiaguinho, Dorcas, Deus abençoe Dorcas. Em nome de Jesus, Ricardo, abraço Ricardo, Beth, João, Deus abençoe em nome de Jesus. Albertina, Deus abençoe irmã em nome de Jesus. Augusta, Natan, Deus abençoe o Marcos. Ivan, um abração Ivan, Deus abençoe. Que legal. Mariazinha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Fala, Denis, Deus abençoe. Lá com a Mariazinha, seu marido, família, Deus abençoe. Denis, Andréias, meninas, Deus abençoe. Graça e paz. Lúcia Montiel, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom, então eu acho que os irmãos estão com o áudio aí. Mateus mandou um WhatsApp também, que também tá legal o som. Então nós vamos dar continuidade ao nosso culto de ceia. Então se você ainda não preparou os elementos, corre lá, pega lá o pão, pega ali o cálice para nós ceiarmos juntos daqui a pouco. Julinha, tá normal o som, obrigado irmã, obrigado irmãos, obrigado pelo feedback. Vamos dar início então ao nosso culto. Antes disso, se você quiser compartilhar, evangelizar através aí das suas redes sociais, compartilhe aí, vamos compartilhar o evangelho a todas as pessoas. Bom, iniciamos então com o Salmo 103, versos 1 e 2, se você quiser abrir aí a sua Bíblia para acompanhar. Salmo 103, versos 1 e 2. Aqui ainda tá claro, então a janela aqui está, nós não temos cortina, então pega um reflexo aqui nos meus óculos. Salmo 103, versos 1 e 2 diz assim: Ó Senhor, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Meus irmãos e minhas irmãs, que assim como o salmista, todo o nosso ser louve ao Senhor. Ou seja, que toda a nossa existência, todo o nosso, tudo aquilo que somos,
tudo aquilo que vivemos louve ao Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ou seja, tudo aquilo que somos, louve ao Senhor, inclusive o nosso corpo, né? Que tudo aquilo que existe seja para a honra e glória do nosso Deus. Que não poupemos esforços. Não poupemos esforços em louvar ao nosso Deus, em agradecer ao nosso Deus, em adorar o nosso Deus, que a nossa vida, onde nós estivermos, seja um ato desse louvor, dessa glória ao nosso Deus. E que todas as bênçãos conquistadas ao longo do tempo, que você possa trazer à sua memória agora e todas as bênçãos conquistadas ao longo do tempo. Que essas bênçãos estejam constantemente na nossa mente, no nosso coração, que essas bênçãos estejam constantemente nos nossos lábios, proclamando essas bênçãos para todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus e para aqueles que também conhecem a Jesus, porque quando nós contamos as bênçãos, nós edificamos o corpo e aí nós somos fortalecidos, nós somos de alguma forma abençoados quando nós vemos a ação poderosa e sobrenatural de Deus na vida dos nossos irmãos. Amém? Louvado seja o nosso Pai. Eu não sei se eu mandei um abraço para todos aí, apenas para aqueles que comentaram. Então, se eu não falei o seu nome, tá? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar? Curve sua cabeça aí onde você está. Coloque o seu coração cativo na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor. Não se importa quem está do seu lado. Não se importa com o que essa pessoa está fazendo. É o seu momento com Deus agora. Então não se preocupe se a pessoa da sua família está vendo outras coisas, não se preocupe se a pessoa da sua família está ali preparando o café da tarde, não se preocupe com o seu relacionamento com Deus neste momento. Se preocupe em buscar a presença do Senhor, não se preocupe aí com as notificações do seu celular, com o seu WhatsApp, com as pessoas marcando você neste momento. Se preocupe no seu relacionamento com Deus, em ser abastecido espiritualmente neste momento e busque ao Senhor. Entre na presença do Senhor efetivamente, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nessa noite, nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós queremos invocar o Teu santo nome. Entrar nas regiões celestiais, ó Deus, humildemente, ó Deus, prostrados diante de Ti, para clamar, ó Deus, a Tua presença gloriosa e maravilhosa nas nossas vidas, nos nossos lares, onde nós estamos. No nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, venha de alguma forma ao nosso encontro nessa noite, seja através dos louvores, dos hinos, das canções, seja através, ó Deus, da palavra, da ceia. Senhor, eu não sei, eu clamo a Ti em nome de Jesus que a Tua glória, o Teu amor nos alcance, nos trazendo paz, tranquilidade, renovando as nossas forças. Senhor, nós somos tão pequenos, tão carentes da Tua glória. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor não permita que nós saiamos deste momento, dessa live, deste culto, da maneira em que nós chegamos. Por isso, Senhor, acalma o nosso coração, tira os nossos medos, tranquiliza a nossa alma, Deus, e nos ajuda, Senhor, a entender, ó Deus, e a vislumbrar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude a ver além daquilo que nós estamos vivendo, ó Deus, para as Tuas bênçãos, para as Suas glórias, para as vitórias que nós vamos conquistar futuramente. Pai, em nome de Jesus, fica com Teu povo, é o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. A Sônia está com a gente, ó, a vizinha da Dona Irondina. Seja bem-vindo, Sônia. É um prazer ter a irmã com a gente, tá bom? E sinta-se acolhida, mesmo estando distantes, né? Não podemos nos abraçar, mas sinta-se abraçada pela nossa comunidade de fé, tá bom? Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Agora, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos expressar tudo isso que nós falamos agora há pouco em canções, em músicas, em louvores.
Então, nós convidamos o nosso coral Ebenezer, estávamos com saudade do nosso coral e eles prepararam uma canção e a Silvinha fez ali a montagem e enviou para nós e nós vamos então adorar pensando na oração. Amém? Então, nós vamos louvar ao nosso Deus com a ajuda do coral Ebenezer. Amém, amém. Ai, que saudade que nós estamos do coral. Deus abençoe cada integrante, a nossa regente, né? A nossa maestra. Né? Que Deus abençoe Silvinha, Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E eu não vejo a hora de nós retornarmos aí para as atividades presenciais, para a gente produzir aí uma cantata em nome de Jesus. Os irmãos do coral topam ou não? Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí pelo apoio, pela participação. Irmãos, ainda no Salmo 103, continuando aí no Salmo 103, a partir do verso 3, nós já lemos o 1 e o 2, né? Agora o 3 e o 4 diz assim: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus bondoso, amoroso, que perdoa todos os nossos pecados. Não importa qual seja, Ele é poderoso e Ele é misericordioso para perdoar todos os nossos pecados. E não apenas isso, o texto diz que Ele nos ajuda nas nossas enfermidades, nas nossas dores, nas nossas lutas, sejam essas enfermidades emocionais, sejam enfermidades físicas, sejam enfermidades espirituais. Ele está sempre nos ajudando nas nossas enfermidades.
E esse é o Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Esse é o Deus que nos salva da morte. E a todo momento está abençoando a todos aqueles que nele confiam, como diz o texto. A todo momento, podemos não perceber, mas ele está te abençoando, ele está me abençoando a todo momento. Então, se você está enfermo, conte com a ajuda de Deus. Se você está em pecado, conte com o perdão de Deus. E se você, infelizmente, vier a falecer um dia, todos nós vamos, né? Conte com a salvação do Senhor. Ele tem poder até para nos resgatar da morte e nos dar vida em abundância. Amém? Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você entre na presença do Senhor e confesse ao Senhor os seus pecados, confesse ao Senhor os seus erros, as suas falhas. Sabemos que erramos muito contra Deus e carecemos do seu perdão. Então, nós vamos fazer como nós fazemos geralmente na igreja. Vamos dar ali uns minutinhos para você confessar, você e Deus confessar os seus pecados, e depois nós vamos ter uma oração todos juntos. Amém? Então faça isso agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos verbalizar, falar em voz audível, ó Deus, ou lá no nosso coração, tudo aquilo que fizemos e porventura não tenha Te agradado. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, confessar, ó Deus, que reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada. E nós queremos, ó Deus, clamar, ó Deus, invocar, ó Deus, o Teu perdão. Independente, ó Deus, do que fizemos, independente daquilo que cometemos, que desagradamos o Seu coração, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é infinitamente maior para perdoar todo pecado, toda maldade, nos limpar de toda imundície, a ponto de nos dar a salvação, a vida eterna. Pai, olhe para dentro de nós, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, vê se há algum caminho mau e nos limpa, nos purifica. Senhor, em nome de Jesus, não apenas isso, ó Deus, nós não queremos errar mais, nós queremos errar menos, nós queremos prosseguir rumo ao alvo, que é o Senhor. Então, Senhor, Espírito Santo do Senhor, nos ajude a não pecar mais. Nos ajude não apenas a reconhecer, a entender o nosso erro, mas nos ajude, Senhor, a não pecar mais. E mais do que isso ainda, eu te peço que o Senhor nos ajude a nos reconciliarmos com as pessoas. Nos ajude a nos reconciliarmos conosco mesmo. Senhor, em nome de Jesus, que o sacrifício na cruz, ó Deus, seja revertido em leveza para as nossas vidas, que possamos sentir de fato o Teu perdão, que possamos viver ainda nessa existência o pouco do Teu perdão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Agora com os pecados perdoados, podemos louvar ao Senhor, podemos ouvir a Sua palavra com os pecados perdoados. Em Cristo Jesus, podemos ter vida e vida em abundância. Então não sinta mais o peso do pecado sobre a sua vida, porque Ele já levou sobre Ele todo o pecado. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quem vai nos ajudar hoje é a nossa irmã Augusta, que preparou aí os cânticos e vai ministrar esse momento de louvor e de adoração. Tô vendo aí que está conosco também o seu Davi, a dona Vera, Deus abençoe. A minha mãe também está por aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Tô vendo aí os irmãos do coral dizendo que topa a cantata. Vou cobrar, irmãos, assim que a gente voltar para o presencial, em segurança, que nós
em algum momento que nós vamos poder estar juntinhos uns dos outros, né? Porque o coral precisa estar nessa posição mais juntinha. Nós vamos então fazer essa cantata, essa festa para o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor então? Boa noite, igreja, graça e paz, Senhor. Hoje é com grande alegria, né, que estaremos participando da mesa do Senhor. Estaremos dando parte do corpo de Cristo, nos fortalecendo, renovando a nossa força, a nossa fé, nesses dias tão atribulados. Eu quero ler para os irmãos alguns versículos que se encontram em Romanos 9. Começa do 1 e vai até o 8. Israel, meu povo, meus irmãos judeus, como eu sei que vocês amam a Cristo. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me contristeço amargamente dia e noite por causa de vocês. Cristo sabe, e também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente e se pudesse salvá-los. Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Ele tomou vocês como seu povo especial e escolhido e os dirigiu como uma nuvem brilhante de glória, dizendo-lhes quanto desejava abençoá-los. Ele deu-lhes suas leis para a vida diária, a fim de que soubesse o que ele desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem e deu-lhes promessas poderosas. Grandes homens de Deus foram seus pais. O próprio Cristo foi um de vocês, um judeu no que dizia respeito à natureza humana. Ele que agora reina sobre todas as coisas. Glórias a Deus para sempre. Uma palavra muito gratificante para nós, né? E sabermos que nós somos um povo privilegiado, né? Nós somos povo escolhido por Deus, sacerdotes reais, e muitas vezes nós não queremos ouvir, né? Mas Ele tem promessas em nossas vidas, e Ele conhece o coração de cada um, Ele sonda as nossas vidas, e é isso que nós vamos estar entoando hoje para Ele. Amém? Sonda-me, Senhor Deus, muda em nós o que não for de agrado a Ti, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me que até em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
irmãos, se próxima letra desse louvor, medite nessa canção, porque ninguém explica Deus, a medicina, a ciência não explica Deus, mas nós sabemos que Ele existe e que Ele criou todas as coisas. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Senhor Jesus, abençoa a nossa nação. Traga, Senhor Deus, sabedoria, remédio definitivo, Senhor. Sopro de vida, Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio
Abençoa, Pai. Abençoa nosso culto, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, ó Pai. Que o Senhor venha derramar sobre ele a tua bênção, Senhor. Venha derramar sobre ele a paz, Senhor Deus. Que ele possa descansar em teus braços, ó Senhor. Porque nós sabemos que lá em Presidente Prudente o Senhor está cuidando do Senhor Vanderlei. E nós sabemos, ó Pai, que Deus tocará na vida de cada médico, Senhor. Deus fará o melhor. Porque, Senhor, a medicina não entende. Mas quando o milagre acontecer, todos queiram saber da onde surgiu essa força, da onde surgiu esse Deus. E nós sabemos. Ninguém explica a Deus, como disse agora a letra de louvor. Senhor, abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, que eles tenham forças, que eles não venham desanimar, Senhor Deus, nesta caminhada. Nós sabemos que tudo que começa há um fim. E o Senhor está tratando de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com mais força habitar nesses corações. Não deixa, Pai, que as dúvidas, Senhor, palavras do homem, Senhor Deus, venha deixar isso penetrar nas mentes, Senhor, porque nós somos, Pai, um povo escolhido por Ti, como está escrito na Tua palavra. Nós somos sacerdotes reais. É isso que eu te peço, Senhor. Esteja conosco agora, Pai. Esteja, Senhor Deus, na ministração da Santa Ceia. E que esse sangue que jorrou ali na cruz, Pai, possa estar sendo derramado em toda a nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus por este momento de louvor, de adoração. Obrigado, irmã, por nos ajudar nesse dia, com esse momento de louvor e de adoração. Muito bom louvar e adorar ao nosso Deus. Você que chegou aí depois, que Deus te abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, para nós fazermos a leitura da palavra que está registrada lá em Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos ler dos versos 27 até o verso 31. Isaías 40, dos versos 27 até 31. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 40, 40, dos versos 27 até 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Palavras do Senhor, palavras de vida e de renovo para mim e para você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar
Que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos entender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós neste momento. Senhor, em nome de Jesus, fale com cada um de nós. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua glória, conforme o Senhor bem entender. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, não são poucas as vezes que nós nos sentimos exaustos, cansados e sem motivação para seguirmos as nossas vidas. As nossas vidas são muito dinâmicas, as nossas vidas são muito intensas, as nossas vidas são cheias de altos e baixos, né? Assim é a nossa vida, são as correrias, por exemplo, com os filhos. Por falar em filhos, eu não sei se vocês ouviram, a Elisa está participando do culto. Ela já está dando uns gritinhos, meio que querendo conversar. Essa semana fez 3 meses, né? Então, se os irmãos ouvirem aí, ela está participando do nosso culto, tá certo? Então, são as correrias com os nossos filhos, são aí os percalços com o trabalho, são as dificuldades com a família, são os problemas de enfermidades, é a pandemia que nós estamos vivendo. Então, cada um de nós temos N mais N, milhares e milhares de razões e situações na vida. E esse dinamismo da nossa vida, essa intensidade que vivemos e todos esses dobramentos a partir desse viver, ou seja, os altos e baixos, pode nos levar ao cansaço, à exaustão, ao cansaço físico, cansaço emocional, psicológico e cansaço espiritual. Isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e, por ser seres humanos, nós somos finitos, limitados. Nós não somos super-heróis. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês não são super-homens, vocês não são super-mulheres. Nós não somos super-seres humanos. Somos simplesmente seres humanos. Deus não nos criou para sermos uma máquina. Uma máquina, sim, trabalha 24 horas por dia, não se cansa. Em algum momento ela quebra, aí vai lá, troca uma peça, troca outra peça e ela continua funcionando como uma máquina. Então existem limites. E quando extrapolamos nossos limites, nós nos sentimos cansados. E quando nós nos sentimos cansados, precisamos ser renovados para ganhar novas forças. E é assim, não é? Na minha vida é assim, na sua vida também é assim. Quando nós estamos fisicamente cansados, depois de um dia exausto de trabalho, nós precisamos descansar, precisamos deitar a cabeça no travesseiro e dormir os sonos do justo, e assim nós recarregamos as nossas energias, nós recarregamos a nossa força. Mas, e quando as situações das nossas vidas vão além do limite do nosso limite? Quando extrapola o nosso limite e chega no limite do limite, sugam todas as nossas forças, todas as nossas energias, sugam a nossa vitalidade. E quando isso acontece? E quando nós descansamos, mas nós não conseguimos sentir descanso, continuamos cansados. E aí nós descansamos mais um pouco e mesmo assim continuamos fadigados. E aí Deus vem e nos oferece nessa noite descanso. Descanso. O tema da nossa mensagem é renovo para os cansados. No texto base da nossa reflexão, Isaías 40, se nós pegarmos o contexto, Isaías 40 inteiro, né, nós vamos ver o profeta falando da parte de Deus para o povo de Israel. E como nós sabemos, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, escravos
para a Babilônia. Foram levados para o cativeiro babilônico. Imaginem só, terem as suas casas invadidas, não somente invadidas, mas as suas casas destruídas, as suas casas vieram à ruína, levados à força por uma terra que eles não conheciam, e ali eles foram escravizados. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Ou seja, eles viviam dias extremamente difíceis na Babilônia. E por isso, certamente, todo tipo de cansaço possível e imagináveis eles tinham sobre ele. Certamente, meus irmãos, estavam cansados fisicamente, estavam cansados espiritualmente e estavam cansados emocionalmente, psicologicamente estavam cansados. E o capítulo 40 de Isaías é como se fosse uma tomada. Eu estava pensando aqui na figura da tomada, né? Então, Isaías 40 é como se fosse uma tomada. Se nós plugarmos nossos conectores existenciais nessa tomada, teremos nossas vidas, nossas forças recarregadas. Não pelo texto em si, mas pela energia eterna que está por trás dessa tomada. Nós pegarmos ali do verso 1 ao 11, o Espírito de Deus vai falar para o povo de Israel e para nós nessa noite que Ele oferece conforto divino. Sim, Deus oferece um conforto através do Espírito Santo que somente Ele consegue oferecer. Que nós não temos consciência desse conforto, mas Ele vem no nosso coração e nos alivia. Às vezes nós precisamos desse conforto da parte de Deus. Depois ali dos versos 12 até o 26, nós vemos Deus sendo exaltado como soberano Deus, poderoso Deus, que está tudo no seu controle. As rédeas de todas as coisas estão ainda nas mãos de Deus. E às vezes nós precisamos trazer isso à memória, isso nos dá descanso, saber que Deus continua sendo Deus, no seu trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Às vezes só de ouvir isso nós já sentimos descanso, já temos as nossas forças renovadas, não é? E no nosso texto, no trecho depois do verso 27 em diante, nós vemos que aquele que jamais se cansa, ou seja, aquele que jamais se cansa, Deus, aquele que jamais se cansa, promete oferecer novas forças ao cansado. Vamos ver rapidamente, então? O verso 27, então, a gente observa que o povo estava se queixando com Deus. É uma característica do ser humano. Assim como nós, muitas vezes, nos queixamos quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados. Aposto que você já se viu falando em algum momento da sua vida: o Senhor não está vendo não o que eu estou passando? O Senhor não se importa comigo, com a situação que eu estou passando? Ou então, censurando Deus, o Senhor não se interessa pelo que eu estou passando? O Senhor se cansou de mim, Quantas vezes, ao longo da vida, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, nós nos vimos censurando Deus assim, perguntando para Deus assim? Quantos de nós, em momento de desespero, cansaço extremo, por conta das situações da vida, já fizemos isso? Não precisa falar, pense aí com você, na sua vida, nos seus momentos. E ainda bem que Deus é um Deus misericordioso. Ainda bem que Ele é um Deus longâmino, é um Deus amoroso, é um Deus que não dá ouvidos para muitas asneiras que nós falamos quando nós estamos no meio de uma crise. Ainda bem que Deus parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. Aliás, muito pelo contrário, como nós vimos no texto, Ele fala para cada um de nós nessa noite, fala para mim, fala para você, porque você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, verso 27. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabiam? Verso 28, será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é um Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, o nosso Deus não se cansa.
Ele não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus a qual servimos não deve ser medido pelas medidas humanas. Não deve ser medido. Ele vai infinitamente além do que aquilo que nós podemos medir. Ele vai infinitamente além daquilo que os nossos pensamentos podem imaginar. Ele vai infinitamente além de tudo aquilo que nós pensamos e podemos imaginar. Ele é eterno. Ele é eterno, Ele é criador, Ele é soberano, Ele é dono de toda sabedoria. Ele jamais se cansa. Imaginou você jamais se cansar? Eu acho que lá na vida eterna nós vamos ser assim também. A gente não vai se cansar. A gente vai viver os nossos dias mais intensos ao lado do Pai. E Deus, por jamais se cansar, oferece novas forças aos cansados. Ele oferece novas forças para nós. Ele é uma fonte inesgotável de energia para quem está fraco. Lembra que eu falei mais para o início, agora há pouco, que o capítulo 40 é como se fosse uma tomada. E a energia que chega nessa tomada, o próprio Deus que vem através desse texto, vem para nos recarregar as forças nessa noite. Para recarregar as suas forças nessa noite. O verso 29 diz: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Vamos ler novamente? Aos cansados ele dá nova força e enche de energia os fracos. Meus irmãos, decore isso na sua mente. Isaías 40, 29, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço para me conectar nessa tomada? Como é que eu faço para o meu plug se conectar a essa tomada e receber essa energia eterna? Como é que eu faço para receber da parte de Deus um renovo dessas energias e prosseguir a minha vida? Eu estou lutando, eu estou sofrendo, eu estou com as minhas energias fracas, mas como é que eu conecto nessa tomada onde tem a energia que vem de Deus? O texto responde para nós. O verso 31 diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, pegando esse exemplo da tomada, né, que eu coloquei, para nós nos conectarmos a essa tomada e recebermos dessa fonte que é o próprio Deus, nós precisamos confiar incondicionalmente no Senhor. Confiar incondicionalmente do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor sempre recebem novas forças, diz o texto. Constantemente estão tendo suas energias recarregadas. Aleluias! Ah, meus irmãos, ao ponto de metaforicamente voar como as águias. As águias voam, voam, voam e elas não se cansam. Ao ponto de metaforicamente correr, correr, correr e não se cansar. Ao ponto de caminhar e não sentir fadiga. Essa semana eu fui cortar o cabelo aqui na rua. É descer e subir, já está no barbeiro. Eu cheguei lá cansado, fadigado. Meus irmãos, isso é uma metáfora. Que nós vamos viver as nossas vidas, vamos voar alto, vamos correr as milhas da nossa vida, vamos caminhar as nossas vidas. E nós vamos estar sempre com a energia recarregada. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus promete confortar o seu povo, como nós vimos lá no início de Isaías 40, se Ele é poderoso, soberano e tem tudo sobre o seu controle, o seu povo, nós não precisamos temer que os nossos problemas e dificuldades sejam muito difíceis para Ele resolver. Não é difícil para Ele resolver, Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Muito menos que Ele seja incapaz de julgar aqueles que oprimem o seu povo. O seu poder de libertar, de se vingar, jamais se reduz por causa do cansaço ou do excesso de trabalho, porque Ele não se cansa nunca.
Sua sabedoria, né? Sabedoria de Deus e suas ações em ordenar as coisas, em ordenar os negócios humanos, está muito além da nossa compreensão. E para os seus filhos, né, para nós que somos filhos dele em Cristo Jesus, nós que temos muitas vezes falta de força e resistência, ele concede literalmente tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos para o seu constante progresso, para o nosso constante progresso, para as nossas realizações espirituais. O que nós precisamos? Nós só precisamos confiar nele, em oração, em esperança, confiar nele conhecendo através da sua palavra, confiar nele, confiar em Deus. Então sim, meus irmãos e minhas irmãs, ele prometeu que multiplicaria as nossas forças. Por quê? Porque ele é a fonte da força, uma força que não tem fim. Então, seja qual for a situação, ele está sempre lá à disposição. E a pergunta que fica para mim e para você nessa noite, para nossa reflexão, nós temos contado com essa energia, com essa força na nossa vida? Ou será que nós estamos tentando lutar a nossa vida com as nossas próprias forças? Eu sou muito forte, então eu vou lutar as batalhas da minha vida sozinho, eu vou recarregar as minhas forças sozinho. Ou nós estamos contando com essa força de Deus, ou seja, nós estamos confiando incondicionalmente em Deus. Você está confiando incondicionalmente em Deus? Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, se nós nos entregarmos ao cansaço, se nós nos entregarmos aos fardos, certamente seremos levados a um grande desânimo. Mas se nós reagirmos, buscarmos constantemente a face do Senhor e continuarmos confiando, independentemente das situações da nossa vida, nós seremos sim renovados. Nós seremos sim fortalecidos ao ponto de voar como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, confiem em Deus, se acheguem a Deus, vivam intensamente o Evangelho de Cristo aonde vocês estiverem. Vivam intensamente o Evangelho de Cristo. Comecem a contar com Deus para tudo na sua vida, até nas coisas mais pequenas. Contem com o Senhor, conversem com Ele, dialoguem com Ele, interajam mais com o seu Deus, confiem nele até para as pequenas coisas, para as grandes coisas, para as coisas difíceis, para as coisas fáceis. Contem mais com o Senhor na vida de vocês. E não importa a sua faixa etária, o texto fala dos jovens, né, que até os jovens se cansam e se fadigam, mas é um exemplo que ele está dando. O texto é para todos nós, para mim, para você, crianças, jovens, idosos. A força de Deus está disponível para todos aqueles que confiam nele. E com essa força nós resistiremos e venceremos todas e quaisquer situação da nossa vida. Com essa força que Deus nos dá, nosso corpo, nosso físico, ele é revigorado. Com essa força que Deus nos dá, a nossa vida espiritual ela é renovada. Com essa força que Deus nos dá, até o nosso emocional é revigorado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Então nós vamos confiar mais no Senhor a partir de hoje. Amém? Amém. E assim nós vamos descansar ou receber descanso e força da parte de Deus. Nós vamos orar, depois nós vamos participar então da mesa do Senhor. Então, se você aí preparou os elementos, né, já pode se aproximando deles, já pode trazer aí talvez para a mesa, trazer para perto, tá bom? Porque nós vamos participar, ceiar, todos juntos. Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse descanso que o Senhor oferece para nós. Ó Deus, como os dias estão difíceis, como os dias, Senhor, nos leva à fadiga, à exaustão. É a pandemia, é os problemas relacionados à pandemia, são as enfermidades, é a condição financeira, são as famílias sendo destruídas, é o casamento que está ruim. Pai, eu não sei quais são as situações, é o desemprego, ó Deus. São os projetos, ó Deus, que nós não conseguimos colocar em prática, enfim, Senhor, cada um de nós temos dificuldades e mais dificuldades, Senhor, e nós estamos cansados. Nós estamos exaustos psicologicamente falando, nós estamos exaustos espiritualmente falando, nós estamos exaustos fisicamente falando. E nós queremos, ó Deus, baseado na Tua palavra que vem ao nosso encontro nessa noite, nos apropriar dessa força que é o Senhor. Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que tem tudo, as rédeas da existência nas suas mãos. O Senhor é aquele Deus que não se cansa, que não se fadiga. O Senhor é aquele que disponibiliza essa força para os seus, para aqueles que confiam em Ti, Senhor, e nós queremos dizer nessa noite que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Seu cuidado, nós confiamos no Seu direcionamento, nós confiamos na Sua salvação, nós confiamos, ó Deus, na Sua regência deste mundo, dessa existência. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos nas Tuas provisões, nós confiamos, ó Deus, nós dizemos que nós confiamos e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, receber desse descanso da Sua parte, que possamos sentir, Senhor, os nossos ombros leves, que possamos sentir, Senhor, o nosso psicológico leve, que possamos sentir, ó Deus, o nosso espírito tranquilo, que nós possamos receber uma porção dobrada da paz que excede todo o entendimento. Senhor, em nome de Jesus, alivia as pernas cansadas, alivia, Senhor, o psicológico abalado, o psicológico, ó Deus, que não para de pensar no amanhã e gera ansiedade, alivia, Senhor, o psicológico que não para de pensar no ontem, no passado e gera, Senhor, aflição, gera angústia, gera dor. Senhor, em nome de Jesus, sara as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos agora entoar um cântico, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto o pastor prepara aqui, a gente só junta a mesa aqui que precisa ajeitar a câmera. E a gente já volta então para continuar a celebração da Santa Ceia. Amém? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Quem vai nos ajudar é a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio. Eu também já estava com saudade dos nossos hinos, né? Nossa igreja, uma igreja reformada, tradicional, e que nós gostamos de hinos, né? Então, eu convidei os irmãos e eles toparam em nos ajudar nessa noite. E agora, irmãos, para participar da Santa Ceia do Senhor, escolhi o hino 255, de joelhos. Partamos o nosso pão. Que estejamos de joelhos, Senhor, na Sua presença, para saber que essa comunhão contigo é o que mantém-nos presentes na Tua casa, com os irmãos, sempre sabendo que o Teu amor por nós excede todo o nosso entendimento.
joelhos estou contemplando o nascer do sol. Senhor, tem pena de mim. De joelhos louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Amém, Senhor. Vamos participar da Santa Ceia. Amém. Amém, amém, louvado seja o nosso Deus. E agora então nós estamos aí com a mesa posta, né? Bem bonitinha. Agradeço a Karina que me ajudou aí a preparar tudo isso. Deus abençoe. Karina está lá dando mamar para Elisa, vai participar conosco deste momento também. Momento sublime do nosso culto, momento em que nós nos remetemos diretamente ao Cristo, ao que Ele fez por mim, ao que Ele fez por você naquela cruz do Calvário. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus. Ele se entregou naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mesa do Senhor, Ele convida todos aqueles que nele confiam para participar da festa que Ele mesmo está preparando, e um dia nós estaremos com Ele, participando dessa festa que Ele está preparando para mim e para você. Amém? Amém. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando os elementos, pedindo a bênção do Senhor sobre este momento, tá certo? Curve sua cabeça, entre na presença do Senhor. Aproveite esse momento, se você não está conosco desde o começo do culto, para confessar ao Senhor os seus pecados, se possível, se reconciliar, se for possível, para participar da ceia do Senhor, deste momento, com o coração limpo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te louvar, ó Deus, por nos deixar esse memorial, esses elementos, esse símbolo que nos remete diretamente a Ti. Através desses símbolos, ó Deus, é como se nós estivéssemos, ó Deus, com o Senhor naquele último momento em que o Senhor estava sentado naquela mesa com os discípulos, e nós, ó Deus, estamos neste momento pela fé participando da ceia, juntamente com todos os outros filhos e filhas tuas, espalhados pela face da terra. Por isso, Senhor, abençoe esses elementos. Sabemos, ó Deus, que o pão continua sendo pão, sabemos que o cálice continua sendo suco, continua sendo vinho. Sabemos, ó Deus, que esses elementos não se transformam no seu corpo e no seu sangue, mas eles nos remetem ao seu corpo, nos remetem ao seu sangue, corpo esse que foi entregue por nós, corpo esse que foi vertido na cruz, que subiu no madeiro, e o seu sangue que foi vertido na cruz, escorreu por mim e por cada um dos meus irmãos. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste momento, e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor de fato se faça presente, ó Deus, e que possamos participar deste momento, conscientes de tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, naquele dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, naquela noite então, quando o Senhor estava para ser traído, Ele tomou o pão,
um pedaço de pão que estava sobre a mesa, e após orar, após agradecer, ele parte aquele pão e diz: esse é meu corpo que é dado por vós, comei deles todos. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus ele toma o cálice. Ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Comam deles todos. Façam isso em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, ao participar do pão, ao beber do cálice de Jesus, nós nos remetemos diretamente ao Mestre Jesus, aquele momento trágico da sua vida, quando ele estava entre nós. Então nós vamos participar agora deste momento. Você aí que preparou o cálice, você que preparou o pão, pode distribuir para os seus familiares, para as pessoas que vão participar, pode distribuir com tranquilidade, sem pressa, pode distribuir o pão e o cálice. Nós vamos ceiar todos juntos daqui a pouco, tá? Então segura aí o cálice, segura o pão e nós vamos participar todos juntos. Tá bom? Nós vamos dar um tempinho para você fazer a distribuição dos elementos para os membros da sua família, para os seus amigos, quem está com você. Distribuir os elementos? Amém. Eis o corpo do Senhor que é dado por vós. Comam dele todos. Façamos isso em memória dele. E eis o sangue do Cordeiro, que representa a nova aliança no seu sangue, o sangue vertido na cruz por mim e por você. Bebam dele todos. Façamos isso em memória dele. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de participar deste momento sublime da liturgia reformada. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de nos lembrar de Ti neste momento, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor se propôs a fazer, ó Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, viveu entre nós, sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Em nenhum momento quis que o seu reinado fosse nessa terra, mas humildemente sofreu até a morte de cruz, para me resgatar, para resgatar cada um dos meus irmãos que não merece. Nós não merecemos tanto amor, mas mesmo assim o Senhor nos resgatou para a sua glória, ao ponto de nós sermos chamados filhos e filhas teu em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, e que esses elementos, ó Deus, que são um símbolo, traga vida para cada um de nós. Que o sacrifício na cruz traga vida para cada um de nós e possamos viver o teu evangelho de forma integral, de forma verdadeira aqui nessa existência. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, um dos elementos da liturgia reformada é o envio, né? Então nós somos enviados para proclamar o evangelho a toda criatura. Então eu gostaria de aproveitar este momento para enviar 2 irmãos, ou talvez um dos irmãos, o outro será enviado no ano que vem. Eles, não sei se todos sabem, mas
Nós temos 2 irmãos da nossa igreja que receberam um chamado da parte de Deus. Deus, em algum momento, ministrou o coração desses irmãos e Deus os tomou para si e disse: olha, eu tenho para vocês algo novo, eu tenho para vocês algo grande. E aí Deus separou esses irmãos e aí iniciou-se um processo de conversa, de envio. Uma dessas pessoas é o nosso irmão Mateus. Então eu vou colocar aqui uma fotinha do irmão, cadê? Aqui, o nosso irmão Mateus. Então, ele foi chamado, vocacionado pelo próprio Deus para iniciar a sua preparação ao ministério pastoral. Então lá ainda, acho que uns 2 anos atrás, Deus falou com ele de forma mais intensa, ele conversou com o reverendo Lineker, o reverendo Lineker deu os andamentos iniciais ali com o conselho conversou, entendeu que ele era vocacionado, enviou para o presbitério avaliou o irmão, aprovou a sua candidatura, ele ficou o ano passado inteiro em preparação, sendo ali um candidato oficial, mas em preparação. Então ele pregou para nós, ele leu alguns livros, então fez uma série de atividades na igreja. Agora no final do ano o conselho conversou com ele de novo, foi ao presbitério, o presbitério então aprovou a sua ida para o seminário, aí ele já fez o vestibular, passou aí quase que acertando 100% do vestibular, e aí amanhã ele começa as aulas no seminário da nossa igreja, lá na Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, antigamente era um seminário, né? Ainda é um seminário, mas agora é um curso superior reconhecido pelo MEC, e ali ele vai passar 3 anos sendo lapidado, 3 anos sendo preparado para o ministério pastoral. Quando eu fiz, eram 4 anos, 2 anos de preparação, 4 anos de seminário, licenciatura e depois a ordenação. Então, o Mateus já passou pelo primeiro ano, né, de preparação, vai começar agora o seminário, amanhã ele começa o seminário, e aí serão 3 anos de preparação, daqui 3 anos ele se forma, aí ele vai fazer a licenciatura e depois será ordenado. Então a Samara está com ele aí na fotinha, também está apoiando, está com ele nessa jornada. Eu acredito que Deus chama também os nossos cônjuges e a nossa família para essa jornada, porque senão não daria certo, né? Então o Mateus começa amanhã, e eu gostaria, Mateus e Samara, expressar a nossa alegria. Nós já falamos isso no conselho, já falamos isso no presbitério, mas nós gostaríamos novamente de expressar a nossa alegria em ter você como seminarista da nossa igreja, expressar a nossa alegria em ter em estar te enviando para esse projeto, né, e ter a sua companhia aí no Ministério Pastoral. Nós vamos trabalhar juntos neste ano, né? Então, eu queria pedir para que a igreja esteja orando pelo Mateus, esteja orando pela Samara. Serão 3 anos intensos, serão 3 anos difíceis. Ele vai estudar à noite, trabalhar de dia, tem aula de sábado, então... E aí o pastor já deu algumas atividades para ele também na igreja, ele vai estar ajudando a gente aí no Ministério Pastoral. Então, serão 3 anos intensos, para que Deus abençoe o relacionamento, a família, para que Deus abençoe os estudos, o trabalho, enfim, que tudo flua na mais absoluta tranquilidade. Amém? Nós vamos orar pelo Mateus, pela Samara agora. E também, irmãos, olha só como nossa igreja está sendo abençoada. Deus chamou mais uma pessoa para esse ministério chamado Ministério Pastoral. Vou colocar a fotinha. O nosso irmão Lucas, sim, o nosso irmão Lucas também sentiu esse desejo de ir para o Ministério Pastoral, né? Essa vocação. Veio conversar com a gente deu os primeiros passos ainda no ano passado, levamos ele ao conselho, o conselho conversou, entendeu, e ele foi apresentado para o presbitério na reunião de dezembro e foi aprovado. Ele é um candidato oficial e ele vai passar por esse primeiro ano de preparação
nesse ano de 2021. Então ele vai ler os mesmos livros que o Mateus leu, ele vai fazer algumas atividades com a igreja, enfim, esse ano de preparação em vista de confirmar o chamado, enfim. Então o nosso irmão Lucas também vai estar com a gente aí neste ano, e aí no final do ano ele vai ser representado do presbitério, e em 2022 ele inicia o curso de teologia na FATIP. Meus irmãos, nós somos muito honrados por Deus, estamos sendo muito abençoados por Deus por termos 2 candidatos ao ministério sagrado na nossa igreja. Então, Lucas, assim como eu disse para o Mateus, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe Thalita, Tiaguinho, que esse ano de preparação seja de fato aí um divisor de águas, assim, para que de fato você entenda que esse é o desejo de Deus para a sua vida e que seja fluido, seja tranquilo, tá bom? E tanto você como o Mateus, contem com a gente mesmo, eu já falei isso para vocês, eu quero de alguma forma ajudar vocês para quando vocês chegarem diante de uma igreja, vocês tenham pelo menos um mínimo de experiência para estar à frente de uma igreja. Então, o que depender de mim, o que depender do conselho, o que depender da nossa igreja, contem com a gente. Contem com a gente em ajuda espiritual, contem com a gente, enfim, o que vocês precisarem, traz para a gente. Se a gente não conseguir, a gente vai atrás. Amém? Nós vamos orar, mas antes de orar, eu pensei em um texto para vocês e para todos nós, está registrado lá em Romanos 10. Romanos 10, verso 13. Romanos 10, verso 13. Eu vou colocar a minha câmera inteira aqui. Romanos 10, verso 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Mas como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Tiago, Mateus, mais o Mateus agora que está sendo de fato enviado, né? O Lucas, na verdade, o Lucas e o Mateus. O Lucas será enviado ainda no ano que vem, mas já está no processo. O Mateus está sendo enviado já agora. Então nós como igreja, assim como todos os missionários são enviados, pastores são enviados, nós gostaríamos de enviar vocês pela fé, tá certo? E dizer que vocês têm uma igreja que está com vocês nessa caminhada, tá certo? Então, como pregarão se não forem enviados? Sim, vocês estão sendo enviados pela IPI de Vila Diva. Amém? Nós vamos orar por vocês. Se nós estivéssemos na igreja, né, nós íamos chamar vocês à frente, íamos pedir para o conselho impor as mãos. Então, impõe a mão aí na sua casa mesmo onde você está. Mateus, Samara, se vocês puderem se colocar de joelhos. Lucas, Thalita, Tiaguinho, se vocês puderem também se colocar de joelhos, tá bom? É uma questão de fé. Fiquem à vontade na presença do Senhor. E a igreja, se puder, estenda as suas mãos para nós orarmos por eles. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, mesmo de forma virtual, colocar a vida do Mateus, da Samara diante de Ti, que está iniciando amanhã essa jornada, esse novo caminho, Senhor, que é a preparação para o ministério pastoral. Agora sim, Senhor, está iniciando a preparação para o ministério pastoral ali na faculdade, no seminário da nossa igreja. Senhor, ali, Senhor, ele será lapidado, ali ele será preparado, conhecerá mais de Ti, conhecerá, Senhor, todos os pormenores da história de Israel, todos os pormenores da história da criação, todos os pormenores de Ti, do que o Senhor é, aprenderá sobre legislação, sobre administração, aprenderá, Senhor, tudo o que deve aprender
para conduzir a tua igreja aqui nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a mente e o coração do Mateus, para que ele possa de fato apreender tudo aquilo que ele está aprendendo e que ele possa usar isso no seu ministério pastoral em nome de Jesus. Abençoe a Samara, abençoe esse casamento, abençoe, Senhor, que esse tempo difícil que eles vão começar a partir de amanhã, talvez um tempo mais distante uns dos outros, um do outro, talvez um tempo, ó Deus, enfim, ser um tempo de colocar, ó Deus, as prioridades, reajustar as prioridades. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor sustente essa família, sustente esse casal. Eu clamo em nome de Jesus que nenhuma arma forjada venha sobre essa família, que os seus anjos acampem ao redor desse lar, dessa família, para que ele consiga, ó Deus, seguir esse período de preparação até o final, que ele possa ser licenciado, que ele possa ser ordenado, tudo conforme os seus desígnios eternos, tudo conforme o chamado que arde no seu coração. Abençoe o teu filho, abençoe os professores, abençoe esse ano letivo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelo Lucas, que também foi chamado para o Senhor, que arde no seu coração o desejo de te servir no campo pastoral. Nós oramos pelo teu filho, pela Thalita, pelo pequeno Tiaguinho, ó Deus. Pai, esse ano ainda será um pouco mais tranquilo, que o seu filho estará em preparação, mas já tem atividades extras, ó Deus, que ele não tinha nos outros anos. Eu clamo a Ti que o Senhor também abençoe, Senhor, esse lar, que o Senhor se faça presente nesse lar, que o Senhor continue abençoando essa família, cercando essa família, Senhor, espiritualmente, com o Teu sangue, para que eles de alguma forma possam, ó Deus, passar por este ano, Senhor, íntegros e inteiros, e ele possa começar o curso no ano que vem com tranquilidade, que ele possa passar esses 3 anos de preparação com tranquilidade e também ser licenciado e ordenado conforme os teus desígnios, conforme aquilo que arde no coração do Lucas. Pai, em nome de Jesus, abençoe esses seus filhos, abençoe as suas famílias e abençoe a nossa igreja, como a igreja que está enviando os seus filhos. Abençoe, Senhor, nos dê maturidade de acompanhá-los, de ajudá-los, de orar por eles. Nos dê, Senhor, condições, Senhor, de alguma forma proporcionar o que eles precisarem neste período de preparação, nesse período de aprendizado. Abençoe o conselho da igreja para que entenda e tenha direcionamento relacionado a todas essas questões. Abençoe a minha vida como pastor, como aquele que vai tutoriar, como aquele que vai acompanhar esses 2 jovens, ó Deus, para que de alguma forma possamos caminhar juntos, crescendo juntos para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe. Vocês são enviados pela IPI de Vila Diva em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, estamos chegando no final do nosso culto. Nós queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs, agradecer aqueles que nos ajudaram nesse culto e vamos então partir para o final. Receber a bênção então, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o cuidado e a proteção do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Depois, se você quiser mandar uma mensagem para o Mateus, para o Lucas, pode mandar, acho que vai ser bem produtivo para eles, tá bom? E aí a gente já conta então com esses irmãos aí no apoio, nas atividades da igreja. Eles já são muito ativos, já servem, né? Mas daí eles vão estar mais perto do pastor, né, nas atividades da igreja a partir de agora, tá bom? Deus abençoe. Sexta-feira às 20 horas temos então o nosso encontro de oração. Domingo às 10 horas temos o nosso escola dominical, Marcos 7, 17 a 23, nós vamos estudar. E sábado e domingo à noite nós temos o nosso culto dominical. Tá certo? Irmãos, já estamos avançados. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu restinho de noite, que o sono dos justos seja o seu sono, que você possa se sentir descansado
descansada no Senhor, porque você confia no Senhor, e por você confiar no Senhor, receba do descanso da parte de Deus. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Até semana que vem. Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim, lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado, sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo